Estamos de volta. Eu sou o professor Charles do Seminário Teológico Batista Sul-Americano e nós vamos dar continuidade à primeira parte da aula sobre o alfabeto. Veremos as outras 12 letras nessa tabela que está ao lado. Você pode ver a primeira coluna com as letras maiúsculas, a segunda coluna com as letras minúsculas. Temos uma coluna com o nome das letras em grego, com caracteres gregos. Uma outra coluna com os nomes transliterados para os nossos caracteres do nosso alfabeto em português. Depois nós temos uma letra que simboliza a letra em grego, que é usada na transliteração. Temos o som desta letra grega, o equivalente dela no nosso idioma. E temos também uma palavra de exemplo em português do som que ela tem em grego. A primeira letra que nós vamos estudar nessa segunda parte é o Ni. O Ni é interessante, porque ele parece o N, mas não é o N, é o Ni. O Ni tem o som do nosso N, como em nata. Depois vem o Kifi, olha bem para ele, Kifi. O Kifi é uma molinha, ó. Olha só. Kifi, como o X, eu estou falando KS. Kifi, como em fixo. O Ômicron, O pequeno, Ômicron, igual o Epsilon, é desguarnecido, é frágil. Epsilon, Ômicron, O pequeno. Então, Ômicron equivale ao O aberto. O aberto e ele é breve. O é breve. Como em hora. O Pi já é conhecido da matemática. Você conhece o Pi, já ouviu falar do Pi por conta da matemática. O Pi maiúsculo é bem parecido com o Pi minúsculo. Pi que equivale ao som do nosso P, como em pato. O Rho, aqui tem um segredo. Você não pode confundir o Rho com o Pi ou com o nosso P, porque parece o P. Nem pode confundir com um gama. Cuidado, hein? Isso aqui é o Rho. Parece um P, mas não é um P, é um Rho. Olha o Rho maiúsculo, o Rho minúsculo. Rho, escrito com caracteres gregos. Rho, repare que ele é aspirado, tem um H aqui. O Rho é aspirado, como em rei. O Rho se comporta exatamente igual como se comporta o R em português. Quando o R em português vem no início de uma palavra, ele tem som forte, Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Mas quando o R, no nosso idioma, ele vem no meio da palavra e entre duas vogais, ele fica com som fraco, como em cara, como em caro, como em couro. Ele tem um som fraco. Agora, se ele ficar no meio de uma palavra entre uma vogal e uma consoante, então ele fica com som forte, como em honra, como em conrado, como em carro. Por isso que a gente repete o R, para poder ele ficar entre uma consoante e uma vogal, para ficar com som forte. Se tirar o R ali, fica caro. Se tirar o N do honra, fica hora. Olha como é que ele fica fraco. Aqui o Rho se comporta da mesma maneira. Para se ter o som forte do Rho no meio de uma palavra, ele tem que ficar entre uma consoante e uma vogal. O sigma da mesma forma. Aqui nós temos o sigma maiúsculo, que lembra o final do somatório, exatamente. O somatório começa com sigma, você conhece da matemática também. E você tem aqui o símbolo do somatório,
Na verdade, o símbolo do somatório é o sigma maiúsculo. Você tem o sigma minúsculo, que tem duas formas, você tem que prestar atenção nisso, porque o sigma tem duas formas. Uma forma, que é essa primeira aqui, é para o início da palavra e para o meio da palavra, e tem esse aqui, o segundo sigma, que é o sigma chamado sigma final. Ele só é usado no final da palavra. Se uma palavra terminar em sigma, você não pode usar isso daqui. Você tem que usar o sigma final. O sigma final fica aberto a uma nova experiência, fica aberto à próxima palavra que vem. E o sigma final tem o som do nosso S e se comporta exatamente da mesma forma que se comporta o S no nosso idioma. Se o sigma inicia uma palavra, ele tem o som do S mesmo, como em Sara, como em servir, como em sítio, como em cansado, cansado. Porque o S, tal qual o R, ele muda o som. Se ele estiver entre duas vogais, ele fica intimidado e passa a ter um som diferente. O S fica com o som de Z, fica com o som de Z, e o Rô fica com o som fraco. O R, no nosso idioma, fica com o som fraco. O Rô fica com o som fraco e o sigma fica com o som de Z. Então, no nosso idioma, o S se comporta assim, ó. Se ele estiver entre uma consoante e uma vogal, ele tem som de S. Se ele estiver no início da palavra, ele tem som de S. Então, Sara, cansa, cansado, assa, tudo tem som comum de S, porque está ou está no início da palavra, ou está entre uma vogal e uma consoante. Agora, se ele ficar entre duas vogais, ele fica asa, fica casa, fica casado. Entendeu? Ele muda o som. S, ainda colocando em Z, não. Mas ele fica com som de Z, ele muda o som. Depois nós temos o tal é um som seco e duro, é surdo. Tal, como em tato. A outra letra é o Y, é uma vogal. Presta bem atenção, porque o Y é interessante. O Y minúsculo parece um U e confunde muito realmente, porque ele tem o som de I, como em Miller, e ele é transliterado como U, mas o som permanece de I. Outras escolas preferem transliterá-lo como Y. Seja como for, nós vamos verificar que o Y é uma vogal sui generis. Ela diferencia o som dependendo de como aparece na palavra. A outra letra é o FI. O FI, como em farmácia, como fármaco, como em Felipe. É isso mesmo. Tem o som do nosso F, mas é transliterado como PH, porque é uma consoante aspirada. Depois temos o QI. O QI, como você já deve ter percebido, também é aspirado. QI, não é QI, não é QI, é QI, é aspirado, é transliterado como CH, mas nunca tem som de X, não tem esse som. É QI mesmo, e é transliterado por CH ou K e o H. Depois nós temos o PC, e ela é transliterada por PS, como em psicologia, psiquiatria, psicanálise, pseudo. E por último, a 24ª letra é o ômega. Olha como eu falei. Eu não falei ômega, eu falei ômega, O fechado. É uma vogal
e uma vogal longa, O. Escreve com macro em cima também na transliteração. Ômega, como em bolo, como em torcer, tomar, todo, comida. Vem comigo e vamos dar continuidade ao nosso aprendizado do grego koiné.